Os mesmos que aplaudem, muitas vezes, são os mesmos que te crucificam. Essa é a live devocional para uma vida plena, Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E estamos hoje aqui nesta temporada de lives chamada Jesus, dentro do Café com AP, já na sua reta final. E hoje eu quero falar sobre a última semana de vida de Jesus. Durante toda essa temporada, nós ministramos sobre a vida de Cristo em ordem cronológica dos fatos. E agora chegamos na última semana, exatamente no dia 1º de abril de 29 depois de Cristo, o ano do jubileu. Quero desejar a graça e a paz do Senhor Jesus, um shalom a todos aqui, pastora Luciana, Carla, Queiroga, Deus abençoe. E todos vocês que vão assistir depois também, seja aqui no Instagram ou no YouTube. A mensagem de hoje, ela vai tocar em 3 pontos aqui. Ela vai falar sobre a chegada de Jesus em Betânia, a unção, né, que Jesus recebe e a entrada triunfal. Conectadas com essa realidade de que, ao mesmo tempo que nós vamos enfrentar pessoas que nos aplaudem, que muitas vezes são as mesmas que nos crucificam, existem pessoas dispostas a nos receber e nos ungir. E isso é maravilhoso, por isso não tenha medo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Que a tua unção invada agora nossos lares, nossas vidas, nossas mentes e corações. Vem capacitando a cada um de nós com o poder que emana do alto, com a força do teu poder, Senhor. E fala conosco diretamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Antes da gente entrar aqui no tema em si, nós, esta semana, vamos começar aqui esse novo projeto, que é o projeto das lives às sextas-feiras, chamadas de Pod Café. Né? O que é o Pod Café? Pod Café é essa live de bate-papo raiz com os meus convidados. Então a gente está separando aí do Café com AP as lives com os convidados. O Café com AP continua às terças-feiras com essa devocional para a sua vida. E o Pod Café, essa livecast de bate-papo com convidados, vai acontecer todas as sextas-feiras, a partir de sexta-feira que vem, recebendo gente muito boa, e estaremos aqui recebendo meu amigo Igor de Moraes. Tá? Deixa eu achar aqui então a divulgação com o nome dele aqui para vocês verem. Né? Isso aí, muito bom. Meu amigo Igor é pessoa muito querida. E nós estaremos aqui na sexta-feira falando sobre a importância dos princípios bíblicos na sociedade. Tá? Igor é pastor em Genebra, da Igreja Home, é um dos líderes da Igreja Home em Genebra. Ele é guia de turismo aqui em Genebra, especialista nos pontos turísticos aqui, o Muro da Reforma, a história de Calvino e muito mais. Além de um grande amigo. Então, prepare-se nessa próxima sexta-feira, neste mesmo horário, tá? 10 da manhã do Brasil, 15 horas na Suíça. Aqui no Instagram, toda sexta-feira, então, nós teremos aqui um convidado. Né? E ele é o primeiro deles. Teremos aqui apóstolos queridos como apóstolo Francisco Nicolau, apóstola Cris, profeta Renato e muitos outros até o final do ano, apóstolo Ricardo Ribeiro e muitos outros, amém? Então fica ligadinho e tenho certeza que Deus vai falar com você poderosamente, amém? Clica aqui no aviãozinho de papel, convida o maior número de pessoas para participar dessa live aí. Vai estar com a gente também o apóstolo Jefferson Neto, muita gente boa aí, tá bom? Então, vamos nessa, gente. Glória a Deus. Nós estamos aí, alguém escreve para mim, por favor, João 11, verso de número 55. João 11, 55.
Diz assim: ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Isso foi o dia 1º de abril de 29, depois de Cristo, o ano do jubileu. Né? Alguém escreve aí para mim, então. João, isso, já está aqui, João 11, 55. Estou fixando para vocês. Olha só, gente, a vida de Jesus nesse ponto aqui, ela já está em risco há algum tempo. Jesus, ele se dirige a Jerusalém sabendo que ali ele seria morto. E mesmo assim ele vai porque era o seu propósito. O clima estava tenso e aqui os fariseus tinham dado essa ordem para que quem soubesse aonde Jesus está, que o denunciasse. Gente, quem denuncia alguém? Você não denuncia alguém que é gente boa. Você não denuncia alguém que não te incomoda. Você não denuncia alguém que não fez nada que ameace a sua tranquilidade. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Muitas pessoas se confundem pensando que Jesus era apenas um cara legal, um filósofo, alguém gente boa demais. Mas a verdade é que o que Jesus fazia e falava confrontava diretamente o sistema religioso e político da época. Quantos de nós estaríamos prontos para sofrer perseguição até o ponto de morrermos pelo nome de Jesus, por causa do genuíno evangelho? Nós estamos vivendo uma época muito complicada, onde estão torcendo a verdade, não só a verdade do evangelho em si, mas toda a sorte de verdade. Nós estamos vivendo um tempo onde as palavras estão sendo torcidas, os sentidos das frases, os sentidos das palavras, ao ponto de que tem gente que o tempo inteiro tem que estar se justificando, dizendo: não, eu não quis dizer isso, eu quis dizer aquilo. São tempos chatos. Jesus estava sendo perseguido e seria morto, porque o que ele fazia e o que ele falava eram extensões de quem ele era, e isso incomodava o sistema. O quanto você está disposto ou disposta a viver um genuíno evangelho que vai agradar 50% das pessoas e, pelo mesmo motivo, vai fazer com que os outros 50% te odeiem, te persigam, te abandonem, falem mal de você e por aí vai. O Evangelho de Jesus, ele não é inclusivo. O Evangelho de Jesus, ele é completamente exclusivo. Ele diz: quem não está comigo não ajunta, né? Quem está comigo ajunta, quem não está espalha. Ele diz: quem não está comigo é contra mim. Existem algumas palavras que estão sendo retiradas do Evangelho genuíno. Uma delas é pecado. Quando se fala de pecado, já vem uma narrativa de acusação dizendo: você é legalista. E a maioria das pessoas que falam isso nunca viveram debaixo de um evangelho legalista. Ou quando muito, viveram um pouco desse evangelho legalista. Não o suficiente para acusarem os outros disso. Sabe, retiraram um tipo de pregação, que é a pregação de arrependimento. O tipo de arrependimento, da pregação que anuncia o encontro com Jesus através do reconhecimento de pecados. Então, cuidado com aquelas pessoas que pregam transformação sem o arrependimento, que pregam o evangelho sem
O encontro com a cruz, aonde você é confrontado nos seus erros. Cuidado com pessoas que não te confrontam nos seus erros. Cuidado, pior, com pessoas que, em nome de um dito amor e de uma dita graça, roubam de você o acesso à verdadeira graça. Esse acesso é através do reconhecimento de pecado, arrependimento, confissão, renúncia. O único processo de transformação verdadeiro se dá quando você dá aquela voltinha, aquele rolê no Calvário. Você chega lá e fala: Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu me arrependo. Deus, me perdoa. Eu vejo pessoas pregando a maravilha da obra da cruz e pregando o perdão. Grande abraço, Reni Chaves, meu querido amigo. Deus te abençoe poderosamente, você e sua casa, em nome de Jesus. Cuidado com aquelas pessoas que estão pregando sobre o perdão de Jesus, mas não te levam a reconhecer seus erros, para que então você possa se apoderar dessa tão maravilhosa graça capacitadora que te transforma. Porque aqueles que falam de graça e continuam numa vida de pecado, eles estão transformando a graça em desgraça. Eles estão à beira do satanismo, que é se assemelhar ao máximo com as coisas de Deus e ser projetado para o oposto delas. Esse evangelho vai gerar perseguição. Esse evangelho vai gerar incômodo naqueles que não querem viver a transformação. Eu fico impressionado com pessoas que anunciam o perdão na cruz e não dizem para você em seguida orar dizendo: examine-se a si mesmo. A pior coisa com respeito a esse evangelho que gera perseguição, e vamos depois dar continuidade a essa mensagem, é o fato de que estão normalizando o pecado, e isso se chama iniquidade. É quando as pessoas normalizam o pecado. E isso é terrível, porque gera insensibilidade ao ponto extremo de pessoas apostatarem da fé, pecando contra o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa que, talvez não nas redes sociais você não me veja assim, mas eu sou uma pessoa divertida, eu gosto de coisas engraçadas, eu faço graça em casa, né? Me divirto com a minha esposa, com meus filhos. Quem me conhece no particular sabe disso. Dou risada de coisas na internet, tenho amigos que a gente manda memes um pro outro, mas eu quero te falar uma coisa. Graça tem limite, palhaçada tem limite. Principalmente com as coisas de Deus. Ó, a minha prima falando aqui, ó. Sou divertida, minha família aqui dizendo. Então, por exemplo, eu dou risada de fatos que demonstram um lado engraçado do Evangelho. Agora, tem um limite. Quando isso começa a escarnecer da igreja, dos dons, aí todas as minhas piadas, todas as minhas palhaçadas, elas param. Por quê? Porque Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo, o Espírito Santo é meu amigo. Eu sou amigo dele. E Jesus, quando apareceu para mim diante do meu berço, a minha mãe viu, ele estava sorrindo. Então, depois de lá, para mim, tudo é lucro. Se ele sorriu para mim, por que a gente não pode sorrir para as pessoas? Agora, eu não posso fazer algo que vai entristecer meu amigo. Então, cuidado. Cuidado. Pergunte para ele onde é o limite. Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu comecei falando desse evangelho que gera perseguição, né? E Jesus, ele vai a Betânia para enfrentar essa realidade. Quando chega o dia 8 de abril de 29, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia. Onde vivia quem? Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado de dentre os mortos. Gente, é legal às vezes ver séries
que retratam a vida das pessoas. E é tão interessante ter algumas séries, não importa de qual época e tudo, mas tem séries que reportam a casa das pessoas. Eu não sei você, mas às vezes eu vejo algumas coisas por causa desse sentimento da casa das pessoas, lar. É gostoso casa, não é? Sabe, tem casas que você chega, ela tem um cheiro agradável. Por exemplo, eu gosto de chegar... Aí o povo tá me ligando na hora da live, não pode não. O que acontece? Quando eu gosto de chegar em casa e quando eu chego em casa, tá aquele cheiro de bolo, né? Eu gosto demais, entendeu? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, gente. Então, tem cheiro de lar, tem cheiro de casa, né? Tem séries que expressam isso tão fortemente que a casa da série vira uma identidade, não é verdade? Agora imagina a casa de Maria, Marta e Lázaro. Imagina agora que a tua casa é a casa que recebe Jesus, né? Aqui, Babi, tu tá me ligando na hora da live, né? Não olhe não, criatura. Depois eu te ligo, tá? Tá até rindo na live aqui. Agora todo mundo sabe que era você que tava me ligando. Ai. Imagina Jesus entrando na tua casa, Babi. Imagina Jesus acostumado. Por exemplo, tá aqui minhas primas, minha família, minha cunhada, tá aqui na live. A minha casa na 304 Sul em Brasília, a casa dos meus pais, ela foi uma casa central, numa época que Brasília as coisas eram longes, né? Lago Sul era longe, condomínios, nem existia esse negócio, né? E a nossa casa ali na 304 era central. Então as pessoas vinham e muitas vezes ligavam ou só passavam e diziam assim, a gente pode almoçar aí, tomar um banho, né? Muitas vezes a minha casa foi a casa que recebeu primos, tias, tios, gente que vinha morar um tempo, dormir lá em casa. Como eu amava isso, né? Como era bom. Minha mãe ia para a cozinha, minha mãe gostava de cozinhar, minhas tias, né? Então, aqui a Ju dizendo, parece que foi minha casa, né? A Ju chegava lá beber, eu lembro da Ju chegando lá beber, né? Imagina a casa de Maria, Marta e Lázaro, recebendo Jesus. Imagina toda aquela história que você conhece de Lázaro, doente, morrer, as irmãs ficarem muito tristes e de repente elas vivenciarem o milagre, levar de volta para essa casa o irmão que tinha sido morto e ressuscitou. Se essa casa era boa, essa casa ficou melhor ainda, gente. Se essa casa já era algo incrível, imagina que aquilo não se transformou. Quantas vezes as nossas casas, né, casas de cristãos, de crentes, na época que crente era crente de verdade, a gente recebeu homens e mulheres de Deus. A minha casa recebeu ali pastores, desde os pastores desconhecidos até os pastores famosos da época, se hospedaram na minha casa, vinham lá para os cultos na Batista Central de Brasília. Eu lembro da casa da minha sogra querida, que está aqui passando uns dias comigo, né? Eu sentado ali com o pastor João Carlos Marques, conversando 4 horas a fio das coisas de Deus. Então, o Senhor quer entrar na tua casa, é o que Ele está falando aqui. O Senhor está dizendo aqui, ó, Edekataramala, Toiteria. O Senhor está dizendo, será que eu ficaria da mesma forma à vontade na sua casa como fiquei na casa de Maria e Marta e do meu amigo Lázaro? Hey. Sabe? Só que esse lar que já era especial, ele, de repente, ele está aberto para viver coisas mais incríveis. Mais incríveis. No dia 8 de abril, Jesus chega a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que ele estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Suramai, Anai.
Eu sou aquele que bate a porta do seu coração, da sua casa, e quer entrar, é o que o Senhor está dizendo. Namahanduru Voloboshai, Kitore. Aleluia. O Senhor diz com quão grande alegria eu senti na presença dos meus amigos. Uau! Estavam indo lá também por causa de Lázaro. Quando a gente abre a nossa casa para Jesus, as pessoas vêm por causa de Jesus, mas elas também vêm por causa da gente. As pessoas querem te conhecer pelo que Jesus fez na tua vida. As pessoas querem te conhecer pelo que Jesus está fazendo na tua vida. Não tenha medo. Deixe a sua luz brilhar. Levante-se e resplandeça. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Nós estamos aqui, ontem, dia 2 de setembro, começa o mês de Elul, né? O mês hebraico de Elul, que significa eu sou do meu amado é meu, e o rei está no campo. Está até aqui, profeta, que vai estar com a gente aí, pregando aí também esse mês, né? Profeta Renato, liberou uma palavra aí nesse sentido, esses dias no Instagram, muito bom. E eu declaro sobre a sua vida esse novo tempo, para que você viva as maravilhas do Senhor. Grande abraço, Ivana, bom te ver, Cláudia Prates, gente amada aqui, que saudade de vocês, tomar cafezinho comigo, hein? Olha aí, ó. Jesus quer se revelar através de você, as pessoas querem te ver pelo que Jesus fez na tua vida. Agora, isso também vai atrair quem? Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Também queriam matar Lázaro. Vamos perseguir, gente. Vamos perseguir. O mundo está debaixo de uma perseguição contra o genuíno evangelho. Não tenha dúvidas, tá? Há mais de 2 décadas eu avisei, compartilhei um vídeo da época feito por uma igreja batista, talvez de São Paulo, falando que a Europa até 2030 seria muçulmana. E hoje eu estou de volta aqui. Para quem não sabe, eu moro na Europa já há 7 anos. E a verdade é essa. Talvez até antes de 2030. Sem contar todo o processo na globalização que vem implantando a goela abaixo uma agenda e uma ideologia. Então, fica ligado. Não acredite. Olha, eu não sou o profeta do caos, como alguns aí ficam agora com essa guerrinha de palavras, né? O cara falou de arrebatamento, é conspiracionista, é profeta do caos. Bobagem dessa gente. Outro tema que ninguém está falando aí é arrebatamento. Então, Jesus vai voltar e existe uma diferença entre segunda vinda e arrebatamento. Vai existir tribulação e não é o que a gente está passando agora. Se quiser saber mais, eu tenho um curso só sobre isso. Me pergunta depois, no particular a gente fala disso. Bom, Jesus entra naquela casa, os sacerdotes ficam sabendo, então por causa deles, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Por causa desse tipo de atitude desses sacerdotes, muitos estavam se afastando deles e seguindo a Jesus. Então, isso acontece hoje, a perseguição está acontecendo. E no meio dessa realidade, no meio desse clima que eu relatei até aqui, prepararam um jantar para Jesus. Imagina, você preparando um banquete, um jantar, a sua mesa, né? Tem gente que gente, faz a mesa, põe a cadeira, não deixa ninguém sentar não, faz um ato profético, fala, Jesus, senta aqui, esse lugar é teu hoje. Você já fez tanta coisa na vida, você nunca fez isso? Faz, nem que seja para pôr no teu currículo, e eu te digo o que vai acontecer. Jesus vai entrar na sua casa. Jesus vai entrar em áreas da sua vida, vai te impactar poderosamente.
Prepara um jantar para Jesus. Marta servia, olha a cena. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. O amigo ressurreto. Imagina você e eu nessa mesa, sentados ali. Imagina Marta e Maria, essa mulherada gosta de assunto. Gente, eu amava, sempre amei, da minha família, né? As mulheres são fortes, né? As Medeiros, né? E elas são boas de papo demais. Então sempre foi muito bom ver a conversa dessa mulherada. Imagina a Maria e Marta ali, hein? E aí, Lázaro, como é que foi, hein, cara? Você lembra? Os 4 dias que você estava morto? Onde é que você foi? O que você viu? Como que foi? Você ouviu ele chamar seu nome? Imagina ele relatando isso ao redor da mesa. Eles estão nesse clima e de repente Maria, ela tem uma decisão. Ela toma uma decisão que faria dela alguém lembrada para sempre. Uma decisão que estava ligada não só com finanças, mas com a preparação para algo que a gente muitas vezes não pensa até ficar mais velho, que é o dia da nossa morte. Ela pega um vaso de alabastro com uma fragrância muito cara dentro. Você via como uma economia, um investimento financeiro, mas também serviria para o dia da sua morte. Não sei quantos aqui já pensaram em fazer o meu seguro, né? Vou deixar uma pastinha aqui nos meus documentos escrito morte. Quando eu morrer, as pessoas saberem o que fazerem com qualquer coisa que eu tiver deixado. A gente demora demais a pensar nisso. Quanto mais deixar algum recurso para isso. Mas naquela época, esse recurso servia tanto para uma eventual crise financeira, quanto para esse momento da partida. E aí, ela tomou uma decisão. Ela decide honrar o Senhor e ofertar ao Senhor algo que trazia esse simbolismo, conectado não só a uma saída e uma solução para uma possível crise financeira, um investimento, mas algo relacionado à morte e relacionado ao corpo, que o judeu valorizava muito, tanto o corpo quanto o lugar do enterro. Ela vai e pega isso e ela derrama esse nardo puro, que era um perfume caro, sobre os pés de Jesus. Quão formosos são os pés que anunciam as boas novas. E ela solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, numa atitude que era feita apenas na intimidade conjugal. Ali então ela está expressando sua adoração mais íntima a Jesus. Olha, Ilha, que linda a tua frase, vida e morte latente nesta mesa. É interessante, né? Porque isso está do Gênesis ao Apocalipse, né? Gênesis começa, né, com haja luz, né? Luz e trevas, separação, vida e morte. E chegamos aqui nessa mesa de decisão, né? A mesa é um lugar de decisão, definições. E ela então tem essa atitude de adoração. Adoração íntima, adoração derramada. E o Senhor te convida nesse momento a tomar essa decisão. Decisão diante de toda uma história. Imagina a emoção que essas mulheres tinham vivido nos últimos dias, como eu descrevi agora há pouco. E elas tomaram uma decisão de um ato, né, Cláudia, que encheu toda a casa. Porque quando a gente decide
passar perfume em alguém, não só a gente e a pessoa, mas todos ao redor são abençoados, né, com essa atitude. Então, o Senhor te convida. Que atitude eu e você precisamos diante de toda emoção que já vivemos? Sabe por quê? Eu quero te falar algo poderoso agora. Se você viveu coisas incríveis com o Senhor, maravilhosas, a única coisa que você tem para viver são coisas maiores. E se o seu coração deseja viver essas coisas maiores, a sua oferta tem que acompanhar isso, a sua entrega tem que acompanhar isso. E se essa palavra que eu estou falando bate na trave do teu coração, existe um problema, então, relacionado à sua entrega, seja ela financeira, emocional, espiritual, intelectual, sentimental. E muitas vezes temos medo de nos render novamente do mesmo nível, no mínimo, e em níveis maiores, porque medimos as nossas dores. Se Maria tivesse medido as dores da perda de Lázaro, o sentimento que ela teve de Jesus não ter chegado logo, ter demorado, e ficasse com aquele sentimento, tá, pelo menos ele ressuscitou Lázaro, tá, ela não estaria disposta a viver novas entregas. A questão é que tudo que já vivemos até aqui, que por mais maravilhoso e sobrenatural que seja, não é suficiente para nós que temos fome demais de Deus. Então o Senhor pede de nós um rendimento maior, uma rendição maior, uma entrega maior. Ela faz isso, enche todo o ambiente, mas também incomoda. Sabe o que acontece? A tua entrega, ela vai incomodar aqueles que acham que sabem administrar melhor as coisas que você está entregando para Deus. Por exemplo, quando essa mulher decide derramar esse nardo puro, caro, automaticamente se levanta quem? O contador do ministério de Cristo. Aquele que sabia lidar com os recursos melhor que todo mundo, Judas. A mesma coisa acontece lá com Ananias e Safira, quando todo mundo está dando oferta aos pés dos apóstolos, vendendo propriedades, quando judeus, levitas, que tinham propriedades, como Barnabé, ele não era para ter propriedade, o levita não tinha esse direito, mas ele tinha por algum motivo, talvez por insegurança, por falta de fé, talvez, não sei. Talvez por um investimento, vai que não dá certo, ele decide vender isso e depender do Senhor e coloca aos pés. Era a única propriedade que ele tinha. Ananias e Safira tinham várias, venderam uma e deram só uma parte. Judas, quando vê aquilo, ele diz, só um minuto, você não está administrando bem esse negócio. O ministério de Cristo podia ter sido mais abençoado com o recurso disso aí. Você poderia ter vendido isso aí. E o dinheiro ter sido dado aos pobres. Seriam 300 denários, quase um ano de salário braçal. Foi a oferta dela. Quase um ano de salário mínimo. Então você faz as contas e imagina quanto que era a oferta dela. Agora, ele não falou isso porque ele estava interessado nos pobres, mas porque era ladrão. E ele costumava a não deixar troco no caixa do ministério. Então, a sua entrega, a sua rendição também vai incomodar aqueles que não estão dispostos a se render da mesma forma, mas vão te criticar e vão querer alegar uma administração melhor.
mas que não gera o mesmo perfume. É nessa hora que Jesus fala assim: deixa essa mulher em paz. Deixa em paz. Que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Olha aqui, a mensagem de Jesus não foi nada politicamente correta, do jeito que alguns estão querendo hoje. Jesus disse assim, vocês vão ter o pobre para sempre com vocês, agora eu não. Jesus estava desprezando os pobres? Não, ele só estava dizendo o seguinte: dinheiro talvez seja a menor coisa que vocês precisam dar para os pobres. Talvez muitos deles continuem nesta condição porque a única coisa que eles recebem é dinheiro. Jesus, ele chega e ele diz assim, deixa essa mulher em paz. Em outro texto ele diz assim, ela vai ser lembrada aonde este evangelho for pregado. Gente, em 2024, nós estamos aqui citando esta mulher. E para terminar essa live, no dia seguinte, no sábado, dia 9 de abril, de 29 depois de Cristo, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo, vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumentinha amarrada, com uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. E se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E os seus discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, e trouxeram, e colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho, enquanto gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus, então, ele decide, na sua entrada triunfal, não fazer como os reis do passado faziam, montados em cavalos, representando grande força. Mas ele pega um jumentinho, simbolizava a sua humildade, e Jesus sempre dependeu do Pai, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. E decide entrar em Jerusalém. É verdade que aqui os homens estavam confusos, achando que Jesus iria resolver um problema político, econômico e religioso imediatamente. E esses mesmos, uma semana depois, seriam aqueles que gritariam, crucifica-o. E é por isso que, muitas vezes, aqueles que te aplaudem hoje são aqueles que vão te crucificar depois. Jesus não confiava nos homens, porque sabia o que eles tinham no coração. Mas hoje, Jesus quer poder confiar em nós. O convite de Jesus é um convite mútuo para confiarmos nele e para que ele possa confiar em nós. Aqueles homens estavam abrindo e reconhecendo a entrada de Jesus numa expectativa falsa. Mas Jesus entrou verdadeiramente como rei humilde. Como você vai deixar Jesus entrar em áreas da sua vida hoje? Que você possa dizer, abram-se, ó portais eternos para que entre o Rei da Glória. Que Jesus entre pelas portas da tua alma. Mas não para que no nosso equívoco nós pensemos que ele vai fazer tudo aquilo que a gente deseja, sem que o nosso desejo esteja alinhado ao desejo de Deus. Mas ao contrário, que humildemente digamos, Senhor, eu confio no Senhor. Quanto o Senhor pode confiar em mim? Para terminar, meu amigo e atual pastor aqui, pastor David,
Acredito que ele vai fazer uma das lives do Pod Café com a gente no mês de outubro, novembro. Ele tem um testemunho fortíssimo de restauração financeira na vida dele. Depois de talvez 7 anos sem trabalhar, Deus abriu uma porta estrondosa para ele e mudou a vida financeira dele. Mas antes disso, quando tudo estava para se perder completamente, ele conta que Deus perguntou para ele assim: o quanto eu posso confiar tal recurso nas tuas mãos? A verdade é que o Senhor quer poder confiar recursos, sejam eles financeiros ou espirituais, para que a gente possa administrar isso de maneira a manifestar o reino de Deus na terra. Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos diante do Senhor para viver o genuíno evangelho, para te receber em todas as áreas da nossa vida sem medo, sem temor do que pode vir, mas confiados no Senhor, temendo o Senhor e não as circunstâncias. Confiando e abrindo nosso entendimento, nosso coração, para que o Rei da Glória entre e governe com autoridade e com poder, com justiça. Manifesta a tua glória e o teu poder sobre nós, Senhor. O desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, eu quero agradecer àqueles que carinhosamente têm orado pela nossa vida, têm enviado palavras de testemunho, de ânimo, de alegria, de encorajamento, e que têm também semeado em nosso ministério, independentemente do valor. Tá? E eu quero deixar aqui o meu e-mail, que é rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, que é o meu Pix, para aqueles que desejarem voluntariamente lançar as suas sementes aqui, sejam abençoados em nome de Jesus, e a gente possa continuar exercendo esse ministério que tem várias facetas, das quais uma delas são as lives. Amém? Eu vou salvar essa live, ela vai ficar aqui no Instagram e vai daqui a pouco para o YouTube também. Então, se você não me segue em todas as minhas redes sociais, clica no link da bio, vê com calma as informações que estão ali, tem e-books à sua disposição, tem as minhas redes sociais, tem uma página onde você pode baixar um e-book com a história das lives do Café com AP e com todas as temporadas até agora ali. Tá? Então faz isso, vai ser muito bom, e dessa forma eu vou poder me comunicar contigo através do e-mail. Entra também no nosso Telegram, tudo ali no link da bio, e vem fazer parte desse grupo aí. Nós somos em torno de 300 valentes, né? E ali a gente se comunica, tem atividades, reunião de oração e muito mais. Amém? Um grande abraço, Deus te abençoe. Depois vai ali na minha live, salva e curte, comenta e compartilha. Grande abraço, fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.